Mas eu estou aqui hoje para ministrar a palavra nesse culto tão especial. E eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo num texto em João capítulo 21. Deus tem uma palavra para nós. O Senhor me deu um devocional dia desses, acho que foi semana passada, se eu não me engano. E quando o Senhor trouxe esse devocional ao meu coração, essa palavra fervilhou tanto dentro de mim. Eu já estava orando aqui por vocês, e o Senhor falou comigo, que essa era a palavra aqui para que eu ministrasse para vocês. Então nós vamos ler desde o versículo 1, João 21, a partir do versículo 1. Queria que você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado e dissesse assim para ela: hoje, o Pai tem um pão quente, especial e recheado para você. Coma tudo. Amém? Vamos ler, queridos? Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Eles estavam então em 7, certo? Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, repita comigo, filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: nada. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes que nela estavam. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe colocado sobre as brasas junto com pães. Disse-lhes Jesus: tragam um dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia com 150 grandes peixes, 153 grandes peixes. E sendo tantos, ainda assim, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, venham, comam. Gosto de uma tradução que diz: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o, e fez o mesmo com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas? Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão se entristeceu
porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. E disse-lhe Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias, te vestias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando você for velho, você vai estender as mãos para que outro lhe vista. E se você quiser ir a algum lugar, outro vai precisar te levar, mesmo você não querendo ir. Na verdade, Jesus estava anunciando que tipo de morte Pedro teria. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Quantos já haviam lido essa palavra? Quantos conhecem essa palavra? Queridos, quando a gente começa a pensar no quanto Jesus é extraordinário, no quanto Ele é maravilhoso, não tem como não pensar nas coisas que Ele fez enquanto esteve aqui nessa terra. Os evangelhos são um registro de tudo isso, e toda a Bíblia continua apontando em todos os lugares. O Antigo Testamento aponta para o Velho, aponta para o Novo, e no Novo, contada a história de Jesus na terra, todos os demais livros estão pontuando quem Ele permanece sendo para nós, amém? Mas as histórias bíblicas contadas nos evangelhos estão para fazer um registro. Cada evangelista, Marcos, Mateus, Lucas, João, eles estão para detalhar da maneira como conseguem o que foi a obra redentora de Jesus na terra. E eu amo essa história, de dois personagens que mais rasgam o meu coração. O primeiro deles é Davi, e o segundo é Pedro. Como a história de Pedro mexe com o meu coração. A Bíblia faz questão de dizer que era a terceira vez que Jesus aparecia para eles, depois de ressurreto. Nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus. Um dia Jesus começa seu ministério, e ontem nós falamos sobre isso aqui, começamos falando de João Batista. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, seu primeiro milagre é num casamento. Depois ele vai curar o filho, ele vai mandar uma bênção para o moço de um homem que está pedindo por aquele moço que está muito mal, e Jesus dá apenas uma palavra e aquele moço é restaurado. E assim ele segue, ele vai e liberta o paralítico no tanque de Betesda, ele encontra a mulher do fluxo de sangue, ele cura a filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele expulsa o demônio de um gadareno. Mais de 30 milagres. Mas João diz que se na verdade fossem escritos todas as coisas, tudo que foi feito por Jesus, os livros não caberiam no mundo. Então aqui está o suficiente para nós entendermos quem Ele é. E nessa ocasião em especial, Ele já havia separado os discípulos, Ele já havia chamado eles para que pudessem caminhar com Ele. O sinédrio daquele momento, daquela época, já havia entendido que ele era um problema social. Ele já havia sido levado à cruz do Calvário. Quando ele está sendo levado à cruz do Calvário, ele está passando pelo pátio do templo, sendo levado pelos soldados, e Pedro está olhando de longe. E alguém chega para Pedro e diz: você é um deles. E Pedro diz: eu? Você está doido? Eu não sou não. E a pessoa insiste dizendo: você é um deles sim, eu te vejo com ele, você fala como eles, você anda como eles, você é um deles. E Pedro já disse que não sou. E a pessoa insiste, está dizendo: você é um deles sim, já disse que não sou. E imagine o que aconteceu, sanguíneo como Pedro era. E nesse momento Jesus está passando no pátio, sendo levado, e Pedro agora entende que cumpriu-se a palavra, que antes que o galo cante 3 vezes terás me negado. E uma angústia, uma amargura, um desespero tomam conta do coração de Pedro. E Pedro sai dali despedaçado. Ele sai dali despedaçado, e talvez ele parou um pouco em casa, ficou pensando em tudo que tinha acontecido, e ele decide: vou voltar a pescar. Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Porque quando Jesus chama os seus discípulos, inclusive Pedro e seu irmão André,
A Bíblia diz que eles estavam pescando. Jesus está passando na praia, olha para eles e diz: vem, sigam-me, porque agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele foi fazer o que ele sabia. E tendo ido fazer o que ele sabia, Jesus então agora manifesta-se aos seus discípulos. Imagine o contexto da época. Jesus foi morto porque era um arruaceiro, segundo o exército romano. Mas nós sabemos que, óbvio, foi para cumprir a obra redentora. Mas naquele contexto, foi morto porque estava gerando problemas demais. E seus seguidores agora estavam sendo perseguidos. Os pais da igreja, da patrística da igreja, dizem que agora eles se reuniam às escondidas. E porque eles se reuniam às escondidas, eles seguiam o princípio da ceia que Jesus deixou. Eles partiam o pão e bebiam do vinho, mas simbolicamente eles diziam que eles comiam da carne e bebiam do sangue. Começou a soar um burburinho ali naquela região de que agora eles comiam carne humana. Eles, além de comer carne humana, ainda bebiam o sangue. Se esse povo já era odiado, alguns historiadores dizem que agora eles estão sendo tão perseguidos que eles não podem ser vistos juntos. Porque se o rei deles, se o líder morreu, eles também são todos passíveis de ir à mesma morte. E eles estão se reunindo às escondidas. Mas Jesus precisa corrigir algumas coisas. Porque aqueles que deveriam estar conduzindo, fazendo a continuidade do que Jesus havia deixado, eles estão escondidos no barco, indo pescar de novo. Pedro não está entendendo para o que ele foi chamado. Pedro está querendo retroceder. Pedro talvez esteja se sentindo culpado. Ele negou o mestre. Ele que, quando Jesus começou a falar da sua morte, disse: não, Jesus, que morreu o quê? Para com essa conversa, vai morrer coisa nenhuma. E Jesus teve que olhar para ele e falar: para trás de mim, Satanás. Agora já deu brecha já, Pedro. Parou. Você sabe que eu preciso ir à cruz. Esse Pedro está consternado. O mesmo Pedro que, quando os soldados chegam no Getsemane para levar Jesus, ele corta a orelha de Malco. No meu mestre você não vai tocar. Pá! E Jesus fala: calma, Pedro. Pega a orelha e devolve no lugar. Esse mesmo Pedro foi pescar. E quando ele volta com suas redes, Jesus então prepara uma ocasião especial. E eu amo pensar que dessa vez Jesus disse: o que será que eu vou fazer para ganhar o coração de Pedro? Imagino Jesus tendo uma conversa com a eternidade. E talvez o pai dizendo: Pedro gosta de um churrasco. Quem aqui gosta de churrasco, gente? Mateus respondeu aqui no meu fone: eu. Verdade, né, pastor? Deu prejuízo hoje lá na italiana? Lá no italiano. Aliás, gente, terra boa de vocês, hein? Meu Deus do céu, quanta comida gostosa nesse lugar. Estamos saindo daqui mais gordinho, eu disse hoje para os pastores. Gente, que terra é essa? Meu Deus do céu. É churrasco do melhor do Brasil. Como mesmo esqueço? Ninho de abelha, gente. Quem sabe o que é ninho de abelha? Quem não sabe, depois procura o pastor Ney. É um pão assim, um pão enroladinho, mergulhado no leite condensado, gente. Nunca tinha visto isso na minha vida. Quanta coisa boa. Cracóvia, o que mais? Pão desse tamanho assim, né, pastora? Gente, broto de bambu, quanta coisa boa. O que foi, filho? O que ele disse? Pão gigante. Só tem pão gigante nessa terra. Quantos gostam de ser paranaense, gente? Meus pais são paranaenses, os pais do Mateus são paranaenses. Essa é a melhor terra do Brasil. Fato é que Jesus falou: eu vou pegar Pedro pelo estômago, eu vou pegar Pedro pela comidinha. Porque quem aqui ama chegar na casa da mãe de domingo? Quem vai almoçar na mãe de domingo? Quem fica esperando assim: será que ela vai chamar? Será que a gente liga para ver se está tudo bem lá com ela? Quem dá uma ligadinha para a mãe quando é assim, tipo umas 10h30 no domingo, e fala: mãe, está tudo bem aí? Quem aqui faz isso? Eu ligo para minha mãe e falo assim: mãe,
estou com uma saudade do seu feijão. Ela fala, passa aqui então que eu vou fazer. Jesus fala, eu vou fazer algo diferente. Aí imagine Jesus, no seu grande poderio, ele já havia ressuscitado, já estava de volta na glória, já estava de volta no seu trono sublime, assentado à direita do Pai. Ele já não estava mais nesse corpo falível, que dói, que cansa, que tem problemas. Ele estava no seu corpo glorificado, mas ele desce. Eu imagino ele passando pelos jardins ali, da sua circunvizinhança, e ele foi passando e disse, vou pegar um raminho de alecrim, porque cordeiro com alecrim, eu vou levar um pouquinho também de sálvia, de manjericão, sal grosso tem, deixa eu pegar um pouquinho aqui dessa pimenta preta, pão precisa ter aroma, vou espalhar um pouquinho de alecrim aqui. Ele junta algumas brasas, ele sabia mexer com madeira como ninguém, e ele amontou as brasas ali, e agora ele dá uma esticadinha no pão, era tipo um pão sírio, né? Um pão sem fermento, e ele coloca o pão ali do ladinho, e ele coloca o peixe sobre as brasas, e ele vai colocando o sal grosso devagar, e ele espreme, macera um pouquinho de alecrim, de alho talvez, de hortelã, não sei. E aí fecha os seus olhos, começa a imaginar o cheiro disso. Quem está com fome? Comece a imaginar o cheiro disso. Está subindo cheiro de churrasco lá na praia. Tem cheiro de peixe assado. Tem cheiro de pão sendo preparado. Só que quando o barco vai se aproximando da praia, aqueles homens estão tristes ou felizes? Como é que eles estão, igreja? Eles estão tristes. Por quê? Amanheceu, nada pesquei. Essa era a música que eles estariam cantando se eles fossem da nossa época. E aí eles não imaginam que Jesus está olhando de longe e está pensando na continuação da música. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Porque Pedro devia estar pensando, gente, sempre fui tão bom nisso, deve ter perdido a mão. Fiz isso a vida inteira. A vida inteira eu sabia onde estava o peixe, qual era o lugar melhor. Eu ensinava meus amigos. Mas Jesus, que é dono de todas as coisas, diz, volta lá. Você jogou só do lado esquerdo. Joga do lado direito. Sabe qual a primeira coisa que eu aprendo com essa história? Tem horas que Jesus está olhando e está dizendo assim para você, está parando por quê? Tenta de novo, tenta mais uma vez, faz mais um vestibular, faz mais uma ligação, pede perdão de novo, volta lá, fala mais uma vez, bate na porta mais uma vez, tenta mais uma ligação, manda mais uma mensagem essa semana, faz sua parte. E às vezes você vai olhar para Jesus, porque Pedro poderia ter dito, a noite inteira eu tentei, se não tinha do lado esquerdo, você acha que vai ter do lado direito? Porque eles ainda não haviam reconhecido Jesus. Mas João, que está escrevendo a história, o espertinho, vocês ouviram o que João escreveu? Aquele discípulo a quem Jesus amava, João é melancólico, né, gente? Mas João olhou bem para ele e disse, eu acho que é o Senhor. E se é o Senhor, você vai questionar se joga ou não a rede? Se é o Senhor, você vai questionar se manda ou não a mensagem? Se é o Senhor, você vai discutir com ele se faz ou não de novo a pergunta para aquela pessoa que disse não já 10 vezes?
Se é o Senhor, você pode ir. Se é o Senhor, coloca o pé. Se é o Senhor, insiste mais um pouquinho. Se é o Senhor, a Bíblia tem uma parábola extraordinária. A Bíblia diz que havia uma viúva que todo dia batia na porta de um juiz mau, iníquo, corrupto. Todo dia ela voltava lá e falava: julga minha causa. E ele destratava ela, não dava atenção. Ele era corrupto, iníquo. Ele era mau. Ele andava errado. Mas a viúva voltava no dia seguinte. E a viúva voltou 30 dias, 20 dias, 60 dias, 90, não sei. E a Bíblia diz que um dia o juiz olha e fala: pelo amor de Deus, dá lá o papel que eu vou ler. Manda entrar. Não aguento mais. Vai, manda entrar. Vamos resolver logo. E ele olha o papel, diz: tá bom, vou advogar sua causa, vou ajuizar, está tudo resolvido, bora. Nunca mais encha meu saco. E aí essa parábola se encerra da seguinte forma: se aquele juiz, mesmo sendo mau, por causa da insistência daquela viúva, advogou a causa dela, imagine Deus, que é um pai perfeito. Você pode levantar a sua mão e falar com Ele sobre aquilo que você estava pensando em desistir? Você pode dizer: eu vou lançar a rede do lado direito, eu vou tentar de novo, eu vou insistir só mais uma vez, eu vou passar lá de novo, Senhor, dessa vez eu vou fazer direito. Quem está disposto a lançar a rede do lado direito? Se Deus não mandou desistir, não abandone a rede. Porque às vezes a gente está na porta do gol. Quem aqui, quando tentou pela 10ª, talvez pela 15ª, sem imaginar que dessa vez daria certo, descobriu que estava na porta do gol? Quem já passou por isso? Quem insistiu? Quem aqui algum dia olhou para o problema e disse: é a última vez, e na última vez deu certo? Quem já passou por isso? Se Deus estiver com você e disser vai, vai. É a última vez, mas se é debaixo da palavra dele, você pode fazê-lo. E é interessante que quando eles jogam as redes do lado direito, eles pegam tanto peixe, 153 grandes peixes, que eles ficam com medo da rede romper. E quando João diz: é o Senhor, Pedro está sem camisa, só de calção de pescar, ele está quase seminu, ele veste logo a túnica, ele já põe logo a indumentária. E ele pula no mar. Quem pula no mar precisa vestir roupa, sim ou não? Ele não poderia continuar do jeito que ele estava? Mas ele entendeu que ele estava diante do Senhor. E quando você sabe de quem você está diante, você arruma a postura, você diz: opa, Deus falou. Deus disse, parece que é a mesma voz dele. Pedro pula no mar para ajudar a puxar a rede, mas ele já está vindo de roupa, de túnica, está vindo vestido, porque ele vai encontrar o Rei do Universo. Às vezes nós estamos indo encontrar o Rei do Universo, esquecendo a nossa túnica. Às vezes alguém disse: é o Senhor que está agindo lá na Alcance em Irati. É o Senhor que é na vida daqueles pastores. Só pode ser o Senhor naquela igreja. E a gente fala: vou ver, mas a gente esqueceu a túnica. A gente esqueceu a indumentária certa. E a gente continua vindo com a indumentária errada. A gente continua travestido de arrogância, de mentira, de orgulho. A gente continua travestido de justiça própria. A gente continua travestido de meu braço consegue. Vou para a igreja se eu quiser. Minha vida já está muito boa, eu não sei para quê. E tem horas que Deus está dizendo assim: estou usando João para te avisar que é o Senhor, só para você pôr a roupa certa. Põe a roupa certa. Põe vestes de humildade. Coloque vestes de alegria. Vai com alegria. Vista uma roupa um pouquinho mais humilde, sabe por quê? Porque você está confiando na força do seu braço, lembra? E não dá certo, você joga a rede, joga a rede, joga a rede, joga a rede. Mas quando você entende quem Ele é e veste a roupa que Ele tem para você, a roupa de filho, a roupa da dependência. Quem aqui sabe o que é roupa de dependência?
Quando a gente veste a roupa da dependência, a gente diz assim: seja feita a tua vontade. Queria morar em Curitiba, sabe, Senhor? Aquela cidade é um sonho. Não aguento mais viver nesse fim de mundo aqui. Queria tanto morar lá em Curitiba. E aí quando você está com a roupa certa, você lembra de completar dizendo: mas seja feita a sua vontade. Queria tanto morar lá na casa da Cris. Cadê a Cris? Queria tanto morar lá, eu fui lá hoje, queria morar lá, Cris, na beira daquele lago. Mas a gente precisa lembrar de dizer: seja feita a tua vontade. Pedro vestiu a roupa, porque ele sabia diante de quem ele estava. E ele vem para a praia, peixe com ervas finas nas brasas, pão quente sendo servido. E aí ele diz assim: dá um peixe do que vocês acabaram de pescar também, que eu vou preparar também. Tem horas que porque já está acontecendo, tem horas que porque Jesus já está fazendo, a gente acha que Ele não precisa do que a gente tem. A gente diz: não, tem músico demais. Não, tem gente demais. Mas eles vão precisar de mim lá no alcance para quê? Não, aquela igreja é grande, igreja preta, de gente rica. Vou lá não. Só tem doutor lá naquela igreja. A gente pensa que o que a gente tem não serve, mas você esquece que o que você tem foi Ele que deu. E se foi Ele que deu, Ele deu com um propósito. Porque antes dele você não tinha nada, você não era nada. Sabe quem você era antes dele? Cego, perdido e nu. Sem Deus, sem Jesus. Você não tinha nada. Mas quando Ele para na praia para te observar, você sai daquele lugar onde você tinha zero, com 153 grandes peixes. E Ele não precisa do seu, porque eu não sei onde Ele arrumou o dele. Ele já tinha o dele, já estava pronto. Mas Ele fala: traz um do que você tem também. Sabe o que eu escuto Jesus dizendo? Traz seu talento também. Traz seu dom para cá também. Traz sua experiência para cá também. Traz isso que você sabe fazer para cá também. Senhor, mas eu só sei fazer pão gigante. Traz esse dom para cá. Senhor, mas eu só sei fazer artesanato. Traz esse dom para cá. Senhor, mas eu só sei fazer sobrancelha. Traz esse dom para cá. Senhor, mas eu só sei tirar canto de unha do povo. Sou manicure, podóloga. Traz esse dom para cá. Senhor, mas eu só sei jogar futebol. Traz esse dom para cá. Senhor, mas eu só sei conversar com as pessoas e ensinar matemática. Traz esse dom para cá. Senhor, mas eu só sei fazer um bom feijão. Traz esse dom para cá. Eu só sei plantar jasmim. Traz esse dom para cá. Eu só sei colocar osso no lugar. Tem um ortopedista aqui, não tem? Aqui. Oh, querido. Depois a gente vai ter uma conversa séria, tá? Depois. Posso contar, pastor? Essa igreja precisa de você como nunca. Hoje o pastor assinou um contrato comigo. E nesse contrato está escrito que amanhã ele começa a musculação. Aí ele disse assim, ó: mas eu tenho pino no ombro, hérnia de disco na coluna. Eu falei: então o senhor passa primeiro no ortopedista para ele te dar uma carta do que o senhor pode fazer. Ele: tem um ortopedista na minha igreja, Jússi. Eu disse: eu vou conversar com esse médico, será que ele vai estar lá hoje? Então agora sois minhas testemunhas. E o médico que, é verdade, e o médico que fez a cirurgia no ombro estava do lado, lá no restaurante no italiano. E aí ele foi perguntar e disse: pode começar amanhã mesmo, não foi isso? É verdade. Mas o senhor está aqui pertinho, vai acompanhar. E vocês serão meus fiscais, amém? Vocês vão escrever no meu Instagram, vão mandar o WhatsApp para o Mateus, se ele está cumprindo ou não, combinado? É. Vocês me escrevam se ele não... Pode escrever, tá, pastora Silvia e pastor? Pode escrever. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente acha que o que a gente tem não serve.
Talvez quem olha para o pastor Ney, um homem de 64 anos, que não parece que tem 50. Olha para ele e diz: que esse homem, com 2 parafusos no ombro, com hérnia de disco na coluna, que já trabalhou de boia fria, que já trabalhou de policial militar, que está pensando que ele está fazendo aqui nessa cidade? Porque não sabem que Jesus mandou e ele jogou a rede do lado direito, e ele voltou com algumas centenas de peixes. Porque quando ele manda, aquilo que você está trazendo, porque ele ordenou, serve para ele. Tudo que o pastor Ney carrega serve para o reino, e tem feito com que a gestão desse lugar caminhe como tem caminhado. Mas sabe, sem o que você tem na mão, sem isso que você carrega, não tem igreja. Quando Mateus começou a conversar com... Quem que te atendeu primeiro sobre as músicas daqui da igreja? Cadê o Mateus? Mateus acho que não veio, né? Ele está com um filhinho novinho. Quando ele começou a conversar com Mateus, a gente começou a entender o que acontecia aqui nessa igreja. Gente nobre, serviciente, alegre, festeira. Depois ele começou a conversar com o Ricardo. Cadê o Ricardo? E aí ele falou assim: o cara é gente boa. Porque o Ricardo o atendeu com tanta alegria. É muito difícil para nós. A gente viaja pelo Brasil, eu e Mateus, e somos piano e voz. Dificilmente a gente tem uma banda como essa. Mas ele começou a conversar com o Ricardo, e aí veio o André, que profetiza na bateria. E aí veio a Beatriz. Cadê a Beatriz, gente? A Barbie da guitarra. Vocês viram o que aconteceu aqui hoje? Vocês sabiam que a gente nunca tinha tocado juntos? Quem sabia? E vocês sabiam que nós improvisamos a primeira música, que eles não sabiam de nada, nem sabiam que a gente ia cantar aquela? Foi o Espírito Santo que dirigiu a gente aqui na hora por conta da palavra do pastor Jorge. E eles erraram, eles ficaram perdidos, eles devem ter ficado nervosos. Jucimânia, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Você combinou outra coisa, não é, pastora? Mas não, eles são servos, são filhos do Deus Altíssimo. E eles fluíram, não fluíram? Vamos aplaudir a Deus pela vida dessa banda? Eles fluíram. Aí ontem soube que a pastora Márcia cantava demais. Falei, então amanhã nós vamos cantar junto. E nasceu algo extraordinário, porque o que o André tem serve para o reino, o que o Ricardo tem serve para o reino, o que a Beatriz tem serve para o reino, o que o pessoal da técnica, que tão lindamente nos dirigiu, colocou as letras, preparou o ambiente, fez ambiência, colocou as luzes, serve para o reino. O que você tem serve para o reino. Você pode levantar as mãos e fazer assim, ó. Põe aí dentro da sua mão, imagina que está dentro da sua mão o que você tem. Eu não sei o que você tem. Talvez você esteja pensando, mas eu só tenho medo, só tenho timidez. Mas eu só tenho ultimamente, ó, cansaço, tristeza, dificuldade. Então agora faz assim, ó, solta. Entrega, seja o que for. Entrega, entrega. Essa é a sua rede do lado esquerdo, amém? Agora faz assim comigo, ó. Pede, vai pedindo. Pede para Ele o que tem do lado direito, que você ainda não sabe. Você não sabe que tem 153 grandes peixes do lado direito, mas tem. Pede para Ele o que tem aí. E vai dizendo assim para Ele: eu quero viver algo novo. Pede. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quer mesmo? Você quer viver mesmo? Porque talvez Pedro pensou, acabou. Verdade, ele já fez o milagre, já fez churrasco. Está tudo certo. É isso aí.
E aí Jesus para no meio do churrasco, dá uma olhadinha e fala: Pedro, a gente pode conversar? Vem cá, pastora Tati. Você vai ser meu Pedro, tá bom? Vejo que és profeta. Pensa em Pedro lá de ressabiado, de rabo de zóio assim. Que eles ainda não tinham conversado sobre Pedro ter negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus, lá no meio do churrasco, só alegria. João já estava assim lá em Jesus. Agora, por enquanto, você é Jesus, tá? Faz de conta. João já estava assim. Porque João era folgado, né, gente? E Pedro estava lá, ó. João com Jesus e Pedro lá, emburrado, olhando, meio desconfiado. Aí Jesus dá uma olhadinha para Pedro e fala: a gente pode conversar? E aí ele para diante de Pedro. E Pedro desse jeito mesmo. Porque só sanguíneo sabe fazer o que Pedro fazia. E gente, é tão lindo esse texto no original. Eu disse ontem que nós temos um professor de hebraico e grego lá na nossa região, o pastor João Carlos Martins, da Igreja Batista Central de Paulínia, professor do IBCamp, do Seminário Teológico de Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, e ele tem vídeos extraordinários, todo dia ele faz alguns vídeos. Ele me deu uma Bíblia em hebraico, começou a me ensinar, e eu aprendi tantas coisas extraordinárias com aquele pastor, e ler alguns textos no original hebraico, no original grego, mudou a minha vida. Porque esse texto, por exemplo, é um deles. No grego e no hebraico, a gente tem várias palavras para dar o sentido e a entonação que o texto precisa. E eu expliquei aqui ontem, né? Se eu quiser dizer querida, é um verbo. Se eu quiser dizer querida, para que está feio, é outro verbo. Se eu quiser dizer querida, é outro verbo. É o que acontece nesse texto no original. Primeiro Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Tu sabes. Essa foi a primeira resposta. Imagine a tensão ali, o clima, o peso. Pedro querendo fazer um buraco e entrar dentro. E aí Jesus pergunta pela segunda vez. Ele fala: Simão, filho de Jonas, você me ama? Tu sabes. Mas eu imagino que Jesus chegou mais perto. Eu não consigo olhar no olho dela, gente. Mas imagina que Jesus chegou mais perto. E ele olhou nos olhos de Pedro. E eu imagino que, de acordo com o que a gente lê no texto, a fala de Jesus foi: Simão, você me ama? E olha qual foi a resposta de Pedro: Rabone, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus, nas entrelinhas, foi mais ou menos essa: então para de fugir. Então para de correr. Então para de dizer que você não sabe, que você não tem, que você é inadequado. Que você talvez não convença, porque você não tem isso, ou aquilo, ou esse, ou aquele jeito. Então apacenta as minhas ovelhas. E eu imagino que essa cena terminou assim. Sabe por quê? Porque Deus não quer só te dar coisas. Ele não quer só te dar peixes. Ele não quer que você só experimente o milagre da rede sendo jogada do lado direito. Ele quer que você experimente o presente da presença. O presente da obediência. O resultado de um sim. Não porque o pastor pediu. Não porque a pastora pediu. Não porque o Ricardo pediu. Mas um presente de um sim.
de alguém que entendeu para o que foi chamado. Pedro ainda não havia entendido para o que foi chamado. E tem horas que a gente não entende, porque o que a gente fez quebrou tanto a gente, moeu tanto a gente, que a gente diz: não sou digno, eu não mereço, olha para mim, só caco. Lá no interior de São Paulo a gente diz assim: eu estou só o pó da rabiola. Nem imagino que seja isso. Tem horas que a gente está só o pó. Mas sabe o que é lindo? Porque Deus é especialista em cacos. Ele é especialista em gente quebrada. Ele é especialista em gente, principalmente, que se quebrou nas mãos dele. Um dia o Senhor nos deu uma canção. Um amigo me liga da cidade ao lado. Ele diz: Jussi, é a 8ª vez que meu irmão fugiu de uma casa de recuperação. E é a 8ª vez que ele voltou a morar na rua por conta do crack. E minha mãe não consegue falar. Por favor, minha amiga, ora pela gente. Nós tínhamos um piano na sala de jantar e Mateus se assentou ali no piano. E a Laís vai ministrar essa música comigo. E Deus me deu essa música na hora para cantar para ele. Porque quando você está um caco, ele ainda continua vendo um pastor. Quando você está em cacos, ele ainda continua vendo um missionário. Quando você está em cacos, ele ainda continua vendo um levita. Quando você está em cacos, ele ainda continua vendo um evangelista. Quando você está em cacos, ele ainda continua vendo uma líder. Ele continua vendo um advogado, um médico. Ele continua vendo uma esteticista, uma biomédica. Ele continua vendo uma advogada. Ele continua vendo uma mãe, um pai. Ele continua ainda vendo uma esposa, um marido no futuro, que viverão numa família feliz e alegre, cheia da presença dele. Mas de vez em quando, a gente faz o que Jeremias fez na porta da olaria. E quando o vaso quebra, a gente faz... Quando o vaso quebra, a gente faz... Porque a gente não sabe. A gente esquece que ele é especialista em cacos. Então talvez você chegou aqui hoje desse jeito. Pedaços, foi só o que eu vi. E os cacos sendo juntados todos para se refazer alguém. Com cuidado, o oleiro trouxe tudo ao seu lugar. E um novo vaso pôs-se a moldar. E eu sei que era alguém. Mas eu de longe até pensava não ter jeito não. Foi quando o oleiro amassou o barro e um novo vaso fez como ele quis. Ele refaz qualquer história. E ele desfaz uma trajetória para
para te trazer para perto, para te trazer de volta para olaria, para olaria, para olaria. Mas eu de longe até pensava não ter jeito não. Foi quando o oleiro amassou o barro e um novo vaso fez como ele quis, porque ele refaz qualquer história, e ele desfaz uma trajetória para te trazer para perto, para te trazer de volta, para te trazer para perto, para te trazer de volta, para te trazer para perto, para te trazer de volta para olaria, para olaria, para olaria. Feche seus olhos, vai se colocando de pé. A Laís simbolizou aqui de uma forma muito lúdica e muito especial o que Deus faz com você. Você está quebrado, Ele está. Só que quem olha de longe está. Tem gente olhando você de longe e dizendo: ih, terceiro negócio já que vai abrir. Ih, agora diz que está indo numa tal de alcance. Igreja preta, sei lá. Agora diz que fala uma língua estranha. Ora num lugar que a árvore acende. Porque quem está olhando de longe não sabe que você quebrou-se nas mãos do oleiro. Imagina os discípulos, principalmente João, o discípulo a quem Jesus amava, olhando de longe e dizendo: será que ele está falando para Pedro, hein? Eu acho que ele está falando do dia da negação. Porque ele está falando: 3 vezes você me negou, Pedro. Você não tem vergonha nessa cara? Porque ele não sabia o que eles estavam conversando. Quem olha não sabe o que você está vivendo. Quem olha para você não sabe que você está conversando com o seu Pai, com o seu Deus. Quem olha para você não sabe que se você estiver na mão de quem refaz histórias que os outros julgam impossíveis, está na melhor mão que se pode estar. Então eu quero que você feche seus olhos. E eu quero convidar você, a igreja de olhos fechados. E eu quero convidar você que entrou aqui quebrado. Você que entrou aqui dizendo: não sei se tem jeito.
Você que já experimentou uma rede com 153 grandes peixes. Já viu milagres. Já experimentou coisas extraordinárias. Mas de repente você quebrou. Sem esperança. Sem ver saída. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: tem jeito. Eu estou aqui de braços abertos esperando você, filho.